Existe um tipo de respeito que não nasce do barulho, da imposição verbal ou da tentativa explícita de se afirmar. Ele surge de algo mais sutil, quase invisível, mas profundamente perceptível: o silêncio sustentado por segurança interna. Em praticamente todas as culturas, o ser humano aprendeu, mesmo que de forma inconsciente, a associar excesso de fala à instabilidade e silêncio à força. Isso acontece porque o cérebro humano lê o comportamento antes das palavras. Quando alguém fala demais, explica demais ou reage a tudo, o sistema social interpreta isso como necessidade de validação. Já quem escolhe o silêncio transmite uma mensagem oposta: não precisa provar nada. O silêncio, nesse contexto, não é ausência. É presença condensada. Ele cria uma espécie de gravidade psicológica que reorganiza o ambiente ao redor. Pessoas silenciosas e seguras não competem por atenção, elas atraem atenção sem esforço. Isso ocorre porque o cérebro humano é sensível à escassez. Quando algo é raro, passa a ter valor. Palavras raras carregam mais peso do que discursos longos. Assim, cada fala de alguém que normalmente se mantém em silêncio é percebida como mais relevante, mais pensada, mais legítima. Há também um fator emocional decisivo. Falar compulsivamente costuma ser uma resposta à ansiedade social. É uma tentativa inconsciente de controlar a percepção alheia, de preencher vazios, de evitar julgamentos. O silêncio, quando bem sustentado, comunica exatamente o contrário: autocontrole emocional. Ele sinaliza que a pessoa não está dominada pelo impulso de reagir, explicar ou se defender. Esse autocontrole é um dos pilares mais profundos do respeito humano. Tendemos a respeitar quem demonstra domínio sobre si mesmo, porque isso sugere capacidade de lidar com situações complexas sem perder o eixo. Além disso, o silêncio funciona como uma linguagem social sofisticada. Ele observa, mede, avalia. Enquanto muitos falam para se mostrar, o silencioso coleta informações. Esse comportamento cria uma vantagem invisível: quem observa entende melhor as dinâmicas, as intenções e as fragilidades do ambiente. Sem perceber, as pessoas passam a se ajustar a essa presença silenciosa. Diminuem excessos, medem palavras, tornam-se mais cuidadosas. O silêncio bem posicionado redefine o ritmo das interações. É importante, no entanto, distinguir silêncio estratégico de silêncio vazio. Nem todo silêncio gera respeito. Quando não há estrutura interna, o silêncio vira retração, medo ou invisibilidade. O que impõe respeito não é o calar-se em si, mas a coerência entre postura, olhar, ritmo e emoção. O corpo precisa sustentar aquilo que a boca escolhe não dizer. Quando há desalinhamento, o silêncio perde força. Quando há congruência, ele se transforma em autoridade silenciosa. Pessoas respeitadas não sentem necessidade de responder a tudo. Elas sabem que nem toda provocação merece reação, nem toda opinião exige defesa. Esse discernimento cria limites claros sem confronto direto. O simples fato de não reagir imediatamente desarma jogos de poder, porque tira do outro o controle da situação. O silêncio quebra expectativas, gera desconforto em quem tenta testar fronteiras, e, paradoxalmente, estabelece essas fronteiras com mais firmeza do que longas explicações. Existe ainda um efeito psicológico adicional: o silêncio faz com que o outro se escute. Em um mundo saturado de ruído, a ausência de resposta obriga o interlocutor a confrontar suas próprias palavras. Muitas vezes, isso é mais impactante do que qualquer argumento. O silêncio se torna um espelho emocional, devolvendo ao outro aquilo que ele tentou projetar. Por isso, em conflitos, ele pode ser mais poderoso do que a confrontação direta. No fundo, o respeito silencioso nasce da ausência de carência. Quem não precisa se justificar constantemente demonstra que confia em sua própria posição. Não busca aprovação, não mendiga compreensão, não tenta convencer a qualquer custo. Essa postura transmite estabilidade, e estabilidade é um dos fundamentos mais sólidos do respeito social. As pessoas confiam mais em quem parece inteiro, e a inteireza costuma se manifestar primeiro no controle da fala. À medida que essa presença silenciosa se repete ao longo do tempo, o respeito deixa de ser um evento pontual e se transforma em percepção contínua. Não é algo que precisa ser pedido, exigido ou lembrado. Ele simplesmente se estabelece. E é justamente essa constância que prepara o terreno para algo ainda mais profundo. A mente de quem observa antes de falar, entende antes de agir e escolhe o silêncio não como fuga, mas como estratégia consciente. Se o silêncio respeitado começa como uma manifestação de segurança interna,
ele se consolida na forma como a mente opera antes da fala. Pessoas que impõem respeito sem elevar a voz não são apenas caladas, elas são, acima de tudo, observadoras. Existe nelas um padrão cognitivo distinto, marcado pela tendência de analisar antes de reagir. Enquanto muitos respondem movidos pelo impulso emocional, o observador silencioso cria um espaço entre o estímulo e a resposta. Esse intervalo, quase imperceptível, é onde nasce sua vantagem psicológica. Observar antes de falar é uma forma de inteligência social. Não se trata de passividade, mas de processamento. A mente que observa coleta sinais sutis, tom de voz, microexpressões, incoerências, intenções ocultas. Esse tipo de leitura refinada do ambiente permite compreender não apenas o que está sendo dito, mas o que está sendo realmente comunicado. Como consequência, quando essa pessoa finalmente fala, sua resposta costuma ser precisa, alinhada e difícil de contestar. O respeito surge porque suas palavras parecem inevitáveis, não reativas. Há também uma relação direta entre observação e controle emocional. Quem fala demais costuma tentar aliviar a própria tensão interna. Já quem observa demonstra que consegue sustentar emoções sem descarregá-las no ambiente. Essa capacidade de permanecer estável, mesmo diante de provocações ou pressões, gera uma forma silenciosa de intimidação. Não a intimidação agressiva, mas aquela que nasce da previsibilidade emocional. Pessoas emocionalmente previsíveis transmitem segurança, e segurança é um dos principais motivos pelos quais confiamos e respeitamos alguém. Em ambientes de poder, essa diferença se torna ainda mais evidente. Lideranças que falam o tempo todo tendem a se desgastar rapidamente, pois transformam cada situação em uma afirmação de autoridade. Já lideranças silenciosas criam uma sensação de gravidade. Sua presença desacelera o ambiente. As pessoas ajustam o comportamento, aguardam, prestam mais atenção. Isso acontece porque o silêncio sugere que algo está sendo considerado, avaliado, pesado. O grupo sente que decisões não são tomadas por impulso, e isso gera respeito automático. O hábito de pensar antes de falar também protege contra erros sociais. Muitas falas impensadas não são mal intencionadas, apenas mal calculadas. O observador silencioso reduz drasticamente esse risco. Ao não reagir imediatamente, ele evita conflitos desnecessários, interpretações equivocadas e exposições inúteis. Esse cuidado cria uma imagem de maturidade. Não porque a pessoa seja perfeita, mas porque escolhe quando vale a pena se posicionar. Falar deixa de ser uma reação e passa a ser uma decisão. Outro efeito poderoso desse comportamento é a forma como ele redistribui o poder nas interações. Quem reage rápido entrega o controle do ritmo ao outro. Quem observa, desacelera o jogo. Esse simples ajuste muda completamente a dinâmica social. O outro passa a esperar, a medir palavras, a se adaptar. Sem dizer nada, o observador silencioso assume uma posição de vantagem. Ele não disputa espaço verbal, ele ocupa espaço psicológico. Com o tempo, esse padrão cria uma reputação invisível. As pessoas passam a associar aquela presença a clareza, firmeza e consistência. Não porque ela fala muito, mas porque quando fala, faz sentido. Essa reputação faz com que explicações excessivas se tornem desnecessárias. O silêncio passa a ser entendido como escolha, não como ausência. E essa escolha prepara o terreno para um efeito ainda mais sutil, porém decisivo: a capacidade de não se explicar demais, de não justificar cada passo, de sustentar limites sem recorrer ao confronto verbal. À medida que o silêncio deixa de ser apenas uma postura interna e passa a moldar a forma como alguém se posiciona socialmente, um efeito inevitável começa a surgir: a diminuição da necessidade de se explicar. Pessoas respeitadas não sentem impulso constante de justificar escolhas, emoções ou limites. Isso não acontece por arrogância, mas por clareza interna. Quando alguém sabe quem é, não precisa convencer o mundo disso a cada interação. A explicação excessiva, ao contrário do que muitos acreditam, enfraquece a autoridade porque comunica dúvidas sobre a própria posição. Justificar-se o tempo todo é, em essência, uma forma de autodefesa antecipada. É a tentativa de evitar rejeição, conflito ou julgamento. Psicologicamente, essa postura transmite insegurança, mesmo quando o conteúdo da fala é racional. O outro percebe, ainda que de forma inconsciente, que há uma necessidade de aceitação por trás das palavras. O silêncio, quando surge no lugar da justificativa automática, comunica exatamente o oposto:
não há urgência em ser compreendido por todos. Esse comportamento cria um efeito curioso nas relações sociais. Quando alguém não se explica demais, o ambiente começa a preencher as lacunas por conta própria. O cérebro humano não lida bem com espaços vazios, ele tenta interpretá-los. Assim, o silêncio gera projeção. As pessoas passam a atribuir qualidades, intenções e profundidade àquilo que não foi dito. Esse fenômeno psicológico transforma o silêncio em mistério, e o mistério, por sua vez, aumenta o valor percebido. O previsível cansa, o enigmático sustenta a tensão. Ao não verbalizar tudo, a pessoa silenciosa também estabelece limites claros sem precisar nomeá-los. Não responder imediatamente, não justificar decisões óbvias, não entrar em discussões desnecessárias são formas silenciosas de dizer até aqui. Esses limites tendem a ser mais respeitados porque não abrem espaço para negociação emocional. Quando alguém explica demais, oferece pontos de ataque. Quando se cala no momento certo, fecha portas sem precisar empurrá-las. Em situações de teste ou provocação, o silêncio pode ser especialmente desconcertante. Quem provoca espera reação, defesa ou conflito. Quando isso não acontece, o jogo perde força. O silêncio funciona como um espelho, devolve ao outro o próprio comportamento. Muitas vezes, é nesse espaço que o provocador se escuta, se expõe ou se corrige. Nenhuma resposta poderia ser tão eficaz quanto essa ausência calculada de resposta. Esse tipo de postura também reduz drasticamente o desgaste emocional. Explicar-se continuamente exige energia, atenção e envolvimento afetivo. Pessoas que dominam o silêncio preservam esses recursos. Elas escolhem onde investir presença e onde se retirar. Essa retirada não é fuga, mas posicionamento. Ao sair de disputas improdutivas, comunicam que seu tempo e sua energia têm valor. E valor percebido é um dos pilares mais consistentes do respeito social. Com o tempo, o silêncio deixa de ser interpretado como estranheza e passa a ser reconhecido como padrão. As pessoas aprendem que nem tudo será respondido, nem toda curiosidade será satisfeita. Esse aprendizado cria uma adaptação no ambiente, menos invasão, menos testes, mais cautela. O respeito não surge de uma imposição explícita, mas da repetição silenciosa de fronteiras firmes. Essa capacidade de não se explicar demais não nasce do acaso. Ela é resultado direto de uma base interna sólida, de uma identidade bem definida e de uma presença que se sustenta mesmo sem palavras. E é justamente essa base que precisa ser construída conscientemente. Porque, se o silêncio observador e o silêncio estratégico moldam a percepção externa, é a estrutura interna que garante que esse silêncio seja respeitado, e não confundido com ausência. É a partir dessa fundação que se constrói, de forma definitiva, uma presença silenciosa verdadeiramente respeitável. Se o silêncio observado, o silêncio estratégico e o silêncio que dispensa explicações constroem respeito ao longo do tempo, tudo isso só se sustenta quando existe uma base interna coerente. O silêncio respeitado não é uma técnica isolada, nem um truque social aplicável sem custo. Ele é consequência direta de autoconhecimento. Quando alguém compreende seus próprios valores, limites e intenções, não sente necessidade de se afirmar verbalmente a todo instante. A identidade clara reduz o ruído interno, e quando o ruído interno diminui, o externo também perde força. Essa base interna se manifesta primeiro no corpo, antes mesmo de qualquer palavra. Postura estável, movimentos contidos, olhar firme e ritmo desacelerado comunicam mais do que longas explicações. O corpo denuncia insegurança antes da fala, assim como confirma segurança antes do silêncio. Por isso, a presença silenciosa não ocupa espaço pelo volume, mas pela consistência. Ela não invade, ela se impõe pela estabilidade. Quando corpo e mente estão alinhados, o silêncio deixa de parecer vazio e passa a ser percebido como escolha consciente. Saber quando falar é tão importante quanto saber quando permanecer em silêncio. Pessoas respeitadas não são mudas, elas são seletivas. Falam quando suas palavras acrescentam algo, quando definem direção ou quando estabelecem limites que não podem mais ser comunicados apenas pela ausência de resposta. Essa seletividade transforma cada fala em um evento. O ambiente aprende que, quando aquela pessoa se posiciona, há algo relevante sendo dito. A palavra rara ganha peso porque nasce de um processo interno de avaliação, não de impulso. Ao mesmo tempo, o silêncio contínuo sem critério pode se tornar desconexão. Por isso, a presença silenciosa respeitável exige sensibilidade ao contexto.
Ela sabe quando avançar e quando recuar, quando sustentar o silêncio e quando rompê-lo. Essa inteligência situacional evita que o silêncio seja confundido com indiferença ou distância emocional. O respeito não vem da rigidez, mas da coerência ao longo do tempo. É importante compreender que o respeito nunca deve ser o objetivo direto. Quando alguém age buscando respeito, acaba revelando carência de reconhecimento. O respeito verdadeiro surge como efeito colateral da consistência. Pessoas que se mantêm firmes em seus valores, controlam suas reações e escolhem suas palavras com critério não precisam exigir nada. O ambiente responde naturalmente a essa postura. O respeito aparece sem anúncio, sem negociação e sem pedido. Com o passar do tempo, essa presença silenciosa cria uma identidade social clara. As pessoas sabem o que esperar, sabem até onde podem ir, sabem que nem tudo será explicado ou discutido. Essa previsibilidade emocional gera confiança. E confiança é uma das formas mais profundas de respeito. Não o respeito baseado no medo ou na hierarquia, mas aquele que nasce da percepção de estabilidade e maturidade. No fim, o silêncio respeitado é uma expressão de domínio interno. Não se trata de calar para parecer forte, mas de ser forte o suficiente para não precisar falar o tempo todo. Ele reflete uma mente que observa, um emocional que se regula e uma identidade que se sustenta sem esforço. Quando isso acontece, o silêncio deixa de ser ausência e se transforma em presença plena. Uma presença que não pede espaço, mas que, inevitavelmente, é reconhecida.